Do simples Sharingan até o jutsu ocular mais poderoso da obra de Naruto. Nesse vídeo, você vai entender como o olho mais famoso do anime de Naruto evolui, desde o despertar do clã Uchiha passando pelo temido Mangekyo, até alcançar o lendário Rinnegan, o olho dos deuses. Vou explicar cada etapa dessa evolução, o que é necessário para despertar cada forma e quais poderes surgem em cada fase. Então, se você quer dominar tudo sobre o Sharingan de uma vez só, deixa o like, se inscreve no canal e bora começar essa jornada. O Sharingan é um dojutsu hereditário, exclusivo do clã Uchiha e é considerado um dos 3 grandes olhos do mundo ninja. Sua origem remonta a Indra Otsutsuki, o filho mais velho do sábio dos 6 caminhos, que herdou o seu poderoso chakra espiritual e a sua genialidade em combate. Com o passar das gerações, esse chakra se manifestou nos Uchihas como um poder ocular que reage diretamente às emoções humanas. Por isso, o Sharingan não desperta por meio de treino ou genética pura. Ele surge quando um Uchiha vivencia uma emoção extrema, geralmente ligado à perda, amor profundo ou trauma, trazendo um chakra especial e alterando fisicamente os seus olhos. Uma vez que o Sharingan concede a habilidade como leituras precisas de movimento, cópias de jutsu, percepção de chakra, capacidade de prever ataques, até mesmo antes de acontecerem. Essas habilidades tornaram os Uchihas temidos nas guerras e ao ponto do clã ganhar fama como sendo o clã mais poderoso de Konoha. Mas o mais importante é que o Sharingan não é apenas um poder, ele é um primeiro estágio de uma longa evolução que pode levar ao Mangekyo, Mangekyo eterno e finalmente ao Rinnegan, conhecido como os olhos dos deuses. Esse despertar do Sharingan não acontece por treino ou idade ou escolha. Ele surge quando o Uchiha passa por uma experiência emocional extrema, geralmente ligada à perda de alguém muito importante. Isso acontece porque nesse momento o cérebro libera um tipo especial de chakra que viaja até os nervos ópticos e transforma fisicamente os olhos, ativando o dojutsu. Ao contrário do que muitos pensam, o Sharingan não desperta apenas através do ódio, mas por emoções como amor profundo, culpa, desespero e proteção extrema. Esse primeiro estágio normalmente surge com um Tomoe, marcando o início do desenvolvimento ocular. Nesse ponto, o usuário ainda não domina completamente suas habilidades, mas já começa a perceber movimentos com mais clareza, antecipar ataques e reagir acima do nível humano comum. Outro detalhe importante é que nem todos os Uchihas despertam o Sharingan, apenas aqueles que vivenciam emoções intensas o suficiente. Isso torna esse dojutsu não só raro, mas também profundamente ligado ao psicológico do usuário, o que explica porque muitos dos mais poderosos Uchihas tiveram passados marcados por tragédia. E a partir desse primeiro despertar, o Sharingan entra em um caminho de evolução contínua. Quanto mais intenso o crescimento emocional e as experiências de combate, mais ele se desenvolve. Após despertar o Sharingan, ele não atinge seu potencial máximo imediatamente. Esse dojutsu evolui conforme o usuário ganha experiência em combate, controle emocional e maturidade mental, fazendo com que novos Tomoes apareçam em cada olho, geralmente passando de 1 ou 2 e finalmente 3 Tomoes. Com apenas um Tomoe, o usuário já consegue perceber movimentos mais rápidos do que o normal e reagir com mais precisão, mas ainda tem dificuldade contra oponentes muito velozes ou imprevisíveis. 2 Tomoe, o Sharingan começa a mostrar o seu verdadeiro valor em batalha. O usuário passa a enxergar fluxos de chakra com mais clareza, antecipar movimentos complexos e copiar jutsus com mais eficiência, incluindo técnicas de alto nível, desde o seu corpo consiga executá-las. Agora finalmente o Sharingan com 3 Tomoe representa a forma básica, completa do dojutsu. Desse estágio, o usuário consegue prever ataques antes mesmo de acontecer, copia praticamente qualquer jutsu, lança genjutsu poderoso apenas com um contato visual, acompanhar movimentos em altíssima velocidade. É importante destacar
que, apesar dessas habilidades incríveis, o Sharingan ainda depende muito da resistência física e mental do usuário. Usá-lo por muito tempo consome grandes quantidades de chakra, especialmente em quem não é Uchiha, no caso do Kakashi. Mas mesmo no seu estágio mais avançado, o Sharingan comum ainda não é o auge do poder. Existe uma evolução muito mais sombria, uma que quase exige não apenas habilidade, mas uma perda profunda: o Mangekyo Sharingan. O Mangekyo Sharingan é a primeira grande ruptura da evolução do Sharingan e também é mais trágico. Diferente das fases anteriores, ele não surge com treino ou experiências de batalha, mas sim quando um Uchiha sofre uma perda emocional extrema de alguém muito amado, geralmente através da morte dessa pessoa. Esse trauma desbloqueia uma nova forma de Dojutsu, mudando completamente o padrão dos olhos e concedendo habilidades únicas a cada usuário. Diferente do Sharingan comum, que oferece capacidades gerais, o Mangekyo desperta poderes exclusivos como Amaterasu, as chamas negras do Itachi e do Sasuke; Tsukuyomi, o Genjutsu absoluto do Kamui; a distorção espacial, Obito. Kakashi também usa por usar os mesmos olhos do Obito. Susanoo, avatar de chakra defensivo e ofensivo. Porém, esse poder tem um preço altíssimo. A cada uso do Mangekyo deteriora a visão do usuário, levando gradualmente à cegueira total. Quanto mais forte o poder, mais rápido esse processo ocorre. Isso criou uma maldição dentro do próprio clã Uchiha. Quanto maior o poder, mais rápido o portador desse poder fica sem a visão. Mas mesmo nesse nível assustador, não é o fim da evolução. Existe uma forma que remove essa maldição e leva o Sharingan a um patamar ainda mais alto: o Mangekyo Sharingan Eterno. O Mangekyo Sharingan Eterno surge quando um usuário de Mangekyo transplanta os olhos de um parente de sangue próximo, geralmente um irmão, que também possuía o Mangekyo. Esse processo faz com que os padrões dos olhos se fundam, criando uma nova forma ainda mais poderosa. E o mais importante, sem o risco da cegueira. Diferente do Mangekyo comum, o Eterno permite que o usuário utilize habilidades sem limites, sem desgaste visual e com um controle muito maior de chakra. Isso transforma completamente o estilo de combate do portador, tornando-o capaz de lutar por longos períodos usando técnicas devastadoras como Susanoo completo, o uso contínuo do Amaterasu ou outras habilidades exclusivas, combates prolongados sem exaustão ocular. Além disso, o Mangekyo Eterno é considerado o estágio final natural do Sharingan. Pouquíssimos Uchihas conseguiram alcançá-lo, sendo exemplos mais famosos como Madara Uchiha e Sasuke Uchiha. Mas mesmo esse poder sendo tão absurdo, ainda não representa o auge absoluto dos olhos. Existe uma evolução ainda mais rara, quase lendária, uma que exige algo além do clã Uchiha: o poder próprio do sábio dos 6 caminhos. E é assim que começa o caminho do Rinnegan. O caminho até o Rinnegan não é apenas uma evolução natural do Sharingan. Ele exige algo muito mais raro: a fusão do chakra de Indra e Asura Otsutsuki. Enquanto Indra deu origem aos Uchihas, Asura é o ancestral do clã Senju e do clã Uzumaki. Quando esses dois chakras se unem, eles recriam o poder original do próprio Hagoromo Otsutsuki, despertando assim o Rinnegan. Foi exatamente isso que aconteceu com Madara Uchiha após despertar o Mangekyo Sharingan Eterno. Ele transplantou células do Hashirama Senju em seu corpo. Décadas depois dessa combinação, seu chakra evoluiu lentamente até despertar o Rinnegan. Não de forma imediata, mas como um processo gradual que levou anos. Mais tarde, Sasuke Uchiha despertaria esse Rinnegan de forma diferente, ao receber diretamente o chakra do próprio Hagoromo, acelerando esse processo que normalmente levaria décadas. E quando esse poder finalmente desperta, o usuário deixa de ser apenas um ninja poderoso e passa a caminhar no território dos deuses. O Rinnegan é considerado o dojutsu mais poderoso do mundo ninja, conhecido como os Olhos dos Deuses,
pois pertenceu originalmente a Hagoromo Otsutsuki, o sábio dos 6 caminhos. Diferente do Sharingan, ele não está ligado apenas a um clã, mas sim ao domínio absoluto do chakra e das leis da vida e da morte. Ao despertar o Rinnegan, o usuário ganha acesso aos lendários 6 caminhos, habilidades que transformam qualquer um em uma força praticamente imparável. O usuário ganha acesso aos lendários 6 caminhos, habilidades que transformam qualquer um em uma força praticamente imparável. Caminho Deva, controle de atração e repulsão. Caminho Asura, modificações corporais e armamento mecânico. Caminho Humano, leitura e extração de alma. Caminho Animal, invocações múltiplas e gigantescas. Caminho Preta, a absorção de chakra e ninjutsu. E Caminho Naraka, interrogatório e restauração corporal. A criação dos 6 caminhos de Pen, ao domínio de todas as naturezas elementais e até a capacidade de manipular a própria vida e morte, como visto no Rinne Tensei. Usuários notáveis incluem Nagato, que utilizou seu poder através dos seus corpos de Pen, Madara Uchiha, que alcançou o auge do poder ninja, o Sasuke Uchiha, cujo Rinnegan possui habilidades únicas como Ameno Tenchikara, que permite troca instantânea de posição no espaço. Nesse ponto da evolução, o Sharingan deixa de ser apenas um dojutsu e se torna uma ferramenta capaz de moldar o destino do mundo. Essa jornada mostra que esses olhos não são apenas armas, eles são reflexos diretos da dor, da perda, da evolução e das escolhas do seu usuário. Cada estágio representa um preço maior, mas também um poder maior. E no topo dessa evolução, o Rinnegan não transforma apenas o ninja, ele transforma o próprio rumo da história. Se você gosta de cultura pop, anime, séries e jogos, eu tenho certeza que você não vai se arrepender em se inscrever no canal. Eu sei que a gente ainda não é tão grande assim, mas eu tenho certeza que todos os vídeos vão ter excelente qualidade e excelente qualidade de informação. Muito obrigado por tudo, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.